Vamos iniciar a unidade 2, que é sobre políticas, currículos e desigualdades na EJA, da disciplina Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos. Então, os objetivos dessa aula são analisar as políticas curriculares e disputas de sentido, compreender as relações entre as desigualdades sociais e evasão, investigar dinâmicas do campo, movimentos sociais e território, refletir sobre as formações no que diz respeito ao trabalho, formação humana e direitos. Então, o que são políticas curriculares na EJA? São normas, diretrizes e orientações oficiais representadas por leis, resoluções e outros documentos que dão orientação de como deve ser realizado o ensino. Trata também de disputas em torno de conteúdos e finalidades, relação com agendas nacionais e internacionais, como, por exemplo, conferências que nós comentamos na aula anterior. Então, a complexidade das políticas curriculares na atualidade dá-se com múltiplos atores que são representados pelo Estado, movimentos, organismos internacionais. E aí, nós temos aí também tensões, né, entre inclusão e controle, que pode causar impactos no cotidiano das escolas da EJA. Então, quanto à EJA de desigualdades sociais, a EJA é vista como uma política voltada a sujeitos historicamente excluídos. E isso dá-se em razão de desigualdade de classe, né? Quem tem menor recurso obviamente, terá maior dificuldade de acesso à educação, raça, né? Os negros ficam, por exemplo, numa posição de menor acesso, gênero, e aí a gente exemplifica as mulheres, por exemplo, e território, dependendo do local que o sujeito ocupa, ele também vai ter maior dificuldade do acesso à educação. Então, a educação de jovens e adultos no Brasil, nesse contexto da educação básica, é marcada pela condição de resposta tardia a direitos historicamente negados às classes populares. E aí, a gente tem uma perspectiva crítica aí da educação, onde Freire, em 1996, que foi um grande pedagogo atuante, que defendeu a emancipação dos mais humildes através da educação. Então, nesse trabalho dele, ele enfatiza que a educação de adultos ela deve partir do reconhecimento dos educandos como sujeitos históricos, portadores de saberes produzidos na prática social. Então, a EJA, vista como um direito, desde a Constituinte de 1988, e isso foi muito bem embasado também na LDB 9394 de 1996, e não como uma compensação.
Então, ela está na centralidade dos sujeitos jovens, adultos e idosos, né, que não conseguiram aí alcançar a formação no ensino fundamental 1 e 2 e no ensino médio na idade série requerida, né? Então, para ensino fundamental precisa de no mínimo 15 anos e para ensino médio para cursar precisa no mínimo de 18 anos. Então, o que são políticas curriculares na IJA? É um conjunto de decisões sobre o que ensinar, né, e como as diretrizes curriculares e práticas locais são executadas. E isso tem relação com projetos societários, né, que são projetos relacionados à massa coletiva. Então, o currículo, como campo de disputa, ele não é neutro, né? O currículo ele é sempre resultado de seleções culturais, socialmente situadas, marcadas por relações de poder. E aí a gente tem disputas de classe, gênero, raça e até geração. Gerações antes da nossa, elas eram mais tiveram mais dificuldade de obter educação, porque um exemplo aqui no Acre, né, que foi ocupado muito por seringueiros, então, pessoal que tinha baixo poder aquisitivo tinha mais dificuldade de ter acesso à educação. Então, conhecimentos legitimados e silenciados, né? Então, esse sujeito faz parte da EJA, ele tem um conhecimento que ele obteve da família, né? Da convivência, do trabalho, do território que ele ocupa. Então, a EJA é uma tendência compensatória. Tem uma visão de recuperação de tempo perdido, então, currículos reduzidos e acelerados, e isso também tem ênfase aí na certificação. Então, a gente tem perspectivas emancipatórias de currículos, a gente tem uma contextualização às experiências de vida dos educandos, valorização de saberes populares do trabalho. Então, segundo o GADOT de 2012, um currículo emancipador em EJA, ele precisa nascer do diálogo entre os conhecimentos científicos e os saberes cotidianos aí dos educandos, né? E nesse segmento da educação tem também um projeto político pedagógico participativo. Então, as diretrizes curriculares mensagem aqui, importante informar. A LDB ela foi bem importante, né, como a diretriz curricular nacional para a EJA de 1961 a 9394 de 1996, e aí ela dá autonomia relativa aí dos sistemas e escola. Então, a gente tem aí as disputas de sentido, que trata da educação ao longo da vida, e aí a gente vê duas vias aí, a EJA como reparação e a EJA como reparação continuada. E aí a gente tem uma formação humana integrada de trabalho, cultura,
e ciência, né, que inclui tudo isso. Conceitos de aprendizagem ao longo da vida são usados, e aí o DIPR ressalta que no Brasil convivem concepções de EJA como educação compensatória e como educação ao longo da vida, e tensionando as políticas e as práticas pedagógicas. Então, aí a gente tem dois tipos de avaliação, a classificatória e a avaliação diagnóstica, e aí trata do reconhecimento, de incluir o reconhecimento de trajetórias interrompidas, e aí a gente vai ter uma certificação versus os processos formativos, né, que no ponto final é a certificação. E de importante para apoiar a EJA, nós temos as políticas de material didático. Então, são livros didáticos específicos ou adaptados, linguagem e conteúdos adequados aos sujeitos, riscos de padronização, invisibilização de diferenças. Então, os autores, por exemplo, Oliveira e Moraes, explicitam que os materiais didáticos destinados à EJA frequentemente desconsideram a diversidade dos sujeitos, produzindo aí uma representação homogênea do aluno adulto. Então, a gente tem aí o currículo no EJA, então, são desafios e oportunidades. Então, a educação de jovens e adultos sempre enfrenta esses desafios que são significativos na adaptação do currículo, mas também oferece oportunidades valiosas para promover a inclusão e a equidade social. E aí esse currículo, ele considera os direitos de aprendizagem comum de todos os sujeitos da EJA, né, a partir da relação entre áreas de conhecimento, eixos e temas geradores. O currículo ele considera também os planos de curso, né, que são elaborados aí em cada escola, com base nas diretrizes curriculares que vão incorporar temas geradores identificados aí para pesquisa participativa. Tem também a questão das sequências didáticas, dos projetos, dos planos de ensino, tá? Que eles organizam redes de temas com recortes temporais e atividades aí adaptadas às características de cada grupo. Então, tem aí um currículo crítico na EJA, que é uma leitura crítica de mundo, temas geradores e problematização, participação dos estudantes na escolha de conteúdos, né? Então, tudo isso faz parte do currículo crítico. E aí a gente tem um resumo aqui de um currículo da Amazônia, né? Do nosso estado. Então, o primeiro segmento, a alfabetização, então temos temas geradores, quem sou eu, da floresta vem o sustento, águas da Amazônia. Então, no segundo segmento, que é o ensino fundamental 2, nós temos eixos temáticos por disciplina, como matemática do cotidiano, Brasil e Amazônia na história. No terceiro segmento, o ensino médio, nós temos aí áreas interdisciplinares, impactos ambientais, de desenvolvimento econômico, tecnologia e sociedade. E aí nós temos os pilares transversais. E
aborda aí, abrange, né, a função reparadora, função equalizadora e a função qualificadora, né? No final, vai produzir aí um letramento digital e formação para o trabalho. Como síntese parcial das políticas curriculares, nós temos um campo de disputa política e pedagógica com tensões entre tecnicismo e emancipação, né? Isso porque a preparação também para o mundo do trabalho com ensino técnico, né, ela contempla tanto o segundo como o terceiro segmento. E aí nós temos aí o protagonismo dos sujeitos da IJA. Então, para a RUI 2017, a disputa em torno do currículo da EJA é, em última instância, disputa sobre que sujeitos queremos formar e que lugar lhes é reservado na sociedade. E aí a gente tem uma desigualdade social e direito à educação, né? Aí tem a pobreza, o trabalho precário, a escolarização, o racismo estrutural, né, e exclusão educacional, né, questão em que camada você está da sociedade, e o que pode representar isso, uma exclusão. E a EJA vem como resposta tardia a direitos negados. E aí nós vimos na aula anterior que ela contempla o direito à educação, no seu artigo 205 da Constituição Federal de 1988. Então, quem são os sujeitos da EJA? Jovens com trajetórias interrompidas, trabalhadores urbanos e rurais, mulheres, população negra, povos tradicionais. Então, autores como Pierre, Joia e Ribeiro descrevem a EJA como um espaço predominantemente ocupado por jovens e adultos trabalhadores de baixa renda, moradores das periferias urbanas e zonas rurais marginalizadas. Então, a gente tem fatores associados aí à evasão, né, como jornada de trabalho extensa, né, isso promove a desistência, falta de transporte, alimentação, infraestrutura, né, e aí isso torna também um currículo pouco significativo, mais um fator, né, que não contempla os saberes, a cultura, né, desse sujeito que é o protagonista, né? Então, isso aí acaba sendo associado à evasão. Então, a evasão e culpabilização do aluno tem um discurso da falta de vontade, né, da invisibilidade de condições estruturais, então necessidade de leitura crítica dos dados. Souza e Andrade, 2021, afirmam que a responsabilização individual do aluno pela evasão, ela encobre a precariedade aí das condições objetivas de oferta da EJA. Quanto à escola, horários e organização do tempo, a oferta predominantemente noturna é limitante, embora já existem várias escolas aqui na nossa região que oferecem curso diurnamente, né? Escola até periférica, né? E que tem a EJA nesse turno que é diurno, né? E aí eu vi, participando de atividades,
em uma delas, na Valéria Caldas Magalhães, né, que a gente desenvolveu o projeto Residência Pedagógica, e aí vi muito a presença de mulheres, né, nesse turno de hoje. Então, o conflito entre tempo de trabalho e estudo precisa aí de possibilidades de flexibilização. Então, quanto às políticas de permanência aí na EJA, bolsa seria importante, transporte, alimentação, né? Ações de acolhimento e acompanhamento, articulação intersetorial, né? Principalmente para apoiar os projetos de intervenção, né? Apoio aí do Ministério Público, por exemplo, no sistema prisional, né? Apoio da Secretaria de Saúde, no que tange a desenvolver atividades, né, que contemplem a saúde, né, tudo isso junto, né, e mais outros fatores que vocês que frequentam a escola sabem, eu chamaria de como políticas de permanência na EJA. Então, quanto às desigualdades territoriais e evasão, diferenças urbanas, rural, periferias, né? Isso dificulta o acesso físico à escola, também a violência urbana, principalmente naquele caso de que muitas escolas, né, que já é uma realidade, oferecem um curso noturnamente, né, então isso afasta a frequência desse protagonista. E conflito no campo, né, a questão de falta de acesso, né, à escola que pode estar aí em uma área dessa. Então, temos aí a evasão como fenômeno social, não é apenas decisão individual, conexão com políticas econômicas e sociais, então, precisa, né, dessa conexão, e a importância de dados e pesquisas locais, né, precisa de uma base de dados, né, Souza e Andrade 2021 destaca que a evasão na EJA ela reflete vulnerabilidades estruturais, exigindo aí respostas articuladas entre políticas educacionais, sociais e de trabalho. E aí a gente tem experiências de redução na evasão, com a flexibilização de tempos e espaços, né? Projetos pedagógicos que sejam conectados à comunidade, realizando a pesquisação, né, que é a pesquisa que trata da resolução de problemas que existe junto àquela comunidade na qual a escola está inserida. E participação estudantil nas decisões, né, que é bem importante e motivante e motivador, né, para que ele se sinta inserido realmente na escola. Quanto a essas desigualdades e evasão, concluímos que a evasão, como expressão das desigualdades ocorre, né? É importante políticas integradas e o papel da escola e do currículo, eles devem fazer parte do cotidiano do sujeito. A ROE 2017 lembra que o abandono escolar dos trabalhadores não é uma opção,
mais imposição aí das condições desiguais de vida e de trabalho. Quanto ao campo, movimentos sociais e território, a EJA tem as suas especificidades, né? Então, tem questões de distâncias e acesso à escola, ritmos do trabalho agrícola, que é diferenciado, né? Por exemplo, um sujeito que trabalha arrancando a raiz da mandioca, né? Ele tem um esforço muito maior que quem desempenha outras atividades. Tem a questão da diversidade de povos e culturas. E, além disso, temos o território como categoria de análise, né? Que esse território, além de espaço físico, ele contempla a identidade, o pertencimento e poder, né? E aí a gente tem territórios rurais, ribeirinhos e quilombolas. E aí, autores como Roesberg, 2004, definem território como espaço apropriado por relações de poder, carregado de significados e identidades. E a gente tem uma perspectiva fundamental aí para pensar a EJA em diferentes contextos territoriais. E nós temos a questão dos movimentos sociais do campo e educação, aí as lutas por terra e por escola, né? E aí está inserida aí também a questão das escolas do campo, né? Que é uma área nova e tem tido investimento, inclusive da CAPES, uma grande fonte financiadora no que diz respeito ao ensino e pesquisa e extensão, e também a preocupação no sentido aí da pedagogia dos movimentos sociais. É importante. Então, a EJA no campo, em movimentos sociais, representa conquistas em políticas públicas, porque vai ter propostas pedagógicas vinculadas ao território, limites e desafios atuais, visto as políticas da EJA no campo, elas são frutos diretos aí das lutas dos movimentos sociais que tensionam o Estado a reconhecer os saberes e modos de vida camponeses. Então, o currículo da EJA do campo trata de trabalho, terra e território como eixos. Então, saberes da comunidade da natureza são considerados, né? E é importante, um dos segmentos que já faz parte dela, considerar línguas, culturas e práticas tradicionais, né? Sendo que culturas e práticas podem ser desenvolvidas em projetos de intervenção ou investigativos. Então, a EJA, seu ambiente e sustentabilidade, para a CODART 2004, a educação do campo ela deve contribuir para que os sujeitos compreendam criticamente os conflitos em torno da terra e dos bens naturais, são os conflitos socioambientais, né, fortalecendo lutas por justiça social e ambiental. E daí a gente tem também a questão de grandes obras, agronegócio, impactos, e se ele tem educação, né, esse sujeito, ela vai valer aí como existência. Então, experiências de EJA em comunidades tradicionais, né, comunidades ribeirinhas,
indígenas, quilombolas. E aí é importante ter calendários diferenciados, né, conforme tenha público-alvo. E aí a gente vai ter a questão também da gestão escolar comunitária, né, que trata dos projetos societários que consideram a massa coletiva. Então, quanto aos movimentos sociais e EJA, Caudace 2004 observa que as experiências de educação procuram articular a formação política, técnica e humana, né, tensionando aí o modelo escolar tradicional, uma perspectiva que dialoga diretamente com o EJA. Então, a formação política e técnica, né? Então, eles aproveitam bem a questão do tecnicismo existente no currículo e também consideram a articulação desses movimentos com a escola pública. Então, o território, identidade e projeto de vida considera a escola como espaço de afirmação de identidades, né? Desenvolvimento de projetos de desenvolvimento territorial, jovens e adultos como sujeitos coletivos. Então, quanto à síntese facial do campo, movimentos de territórios, é importante se pensar a EJA desde o território, e isso vai representar contribuições dos movimentos sociais, e, para isso, a institucionalização da educação do campo corre o risco de diluir as propostas originárias dos movimentos sociais, caso não se mantenha o protagonismo das comunidades. Então, quanto ao trabalho e formação humana e direitos, né? Então, o que causa aí uma interrupção na formação? Entrada precoce no trabalho, às vezes o pré-adolescente, o adolescente já começa a trabalhar, e os pais muitas vezes são idosos, né, ou de família que tem grande dificuldade financeira, né, e aí ele tanto entra como de forma precoce, como também tem um trabalho precarizado. E isso, obviamente, tem impactos aí na escolarização. E aí um trabalho flexível, veja, no que tange a relações de trabalho flexibilizadas, cujas demandas de mercado e informação causam uma tensão aí entre adaptação e crítica. Então, Barbosa, 2019, argumenta que as políticas da EJA têm sido atravessadas por uma racionalidade produtivista aí, que privilegia competências ajustadas aí à flexibilidade do mercado, em detrimento aí da formação humana integral. Então, a EJA, qualificação profissional, então tem programas integrados, né, inclui a EJA, mais a profissionalização, oportunidades e riscos. Né? Existe. Barbosa, 2009, indica que a integração entre a EJA e a educação profissional só será emancipadora se não subordinar a formação geral às demandas imediatas do mercado. Então, a educação como direito social, aí já é parte da educação básica, né? Há princípios de igualdade e não discriminação. Então, aí já como política inclusiva, tem a inclusão de sujeitos historicamente
excluídos, né? Combate ao etarismo, racismo, sexismo. Então, o protagonismo dos estudantes é importante. Freire foi um grande pedagogo que foi contemplado com 48 prêmios honoris causa, faleceu em 1997, inclusive, ele estaria completando 100 anos recentemente, né? Acho que viram até na internet centenário de Freire. Então, escreveu o livro Pedagogia dos Oprimidos, né? E ele reforça que ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho. Os homens se educam em comunhão. É um princípio que sustenta uma EJA dialógica e inclusiva, né? Inclusive. Ele alfabetizou em poucos dias vários adultos. Desenvolveu um grande trabalho ligado à educação. Então, o trabalho, direitos e cidadania crítica tem uma compreensão crítica aí das relações de trabalho, né, uma organização coletiva no que tange a sindicatos, movimentos. Tem uma escola aí como espaço de leitura de mundo, né? Isso que se espera aí desse segmento. Então, a EJA, como espaço de formação humana, ela vai para além da certificação, né? Com a construção de identidades e projetos de vida, reconhecimento de saberes anteriores, de suas culturas. Então, a RUA, em 2017, afirma que os sujeitos da EJA não chegam vazios à escola, trazem em seus corpos as marcas do trabalho, da exclusão e também saberes que precisam ser reconhecidos e reelaborados. Então, os desafios e possibilidades atuais para a EJA. Um deles é a baixa prioridade orçamentária, invisibilidade nas políticas públicas e a formação específica de educadores, pois há fragilidades na oferta da educação, formação continuada, né? E na sua própria formação, nas licenciaturas, em geral, os formadores frequentam um estágio no máximo, diferente dos, do ensino fundamental 1, 2 e o ensino médio, né? Então, em outros segmentos, 3, né? Ou 2, dependendo do tipo de licenciatura, já em relação a EJA, somente 1. Quanto à síntese das aprendizagens centrais, a educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. Então, a EJA ela insere-se exatamente nesse horizonte de transformação, né, a partir das trajetórias de jovens e adultos. Então, aqui entra a questão de desigualdades sociais, de raça, classe e gênero. Então, ela enfrenta desafios significativos, né, relacionados aí à raça, classe e gênero, que influenciam o acesso, a permanência e a qualidade do ensino oferecido. E aí tem estratégias de inclusão, né? Então, é essencial implementar práticas, né, que valorizem a diversidade, promovam o respeito, incentivem a participação ativa de todos os estudantes, que é fundamental para o sucesso educacional. E para isso, a necessidade da superação de desafios que requer um compromisso coletivo,
para garantir acesso, permanência e sucesso, enfrentando barreiras sociais e culturais que limitam a inclusão educacional. E aí, de importante, temos aí inovação educacional bastante discutida na modernidade, que é essencial para adaptar o currículo às necessidades dos alunos, utilizando metodologias ativas, né, que promovam uma aprendizagem significativa e engajadora no contexto da IJA. E aí a gente tem aqui as referências bibliográficas, né, que embasaram essa aula. Obrigada.